Começar no capítulo 10, termina no 15, e aí a gente conversa um pouco, caso tenham dúvidas, caso tenham colocações, assim, né? Então, quem quiser pegar, né, o livro, eu acredito que vocês já tenham, mas ele está disponível lá em alguns dos anúncios que eu fiz anteriormente, tá? Ou se a Saori quiser, né, igual ela fez outras vezes, ela pode streamar a tela dela com, com o PDF, lendo, né? Mas então vamos começar, pessoal. Né? Então a gente começa no capítulo 10, Viver e Viver Bem. Quanto mais jovens somos, mais agimos despropositadamente. Se não despropositadamente, ao menos por diversão. Há uma diferença entre agir despropositadamente e agir por diversão. Agimos despropositadamente quando não temos um fim em vista, um objetivo. Mas quando agimos por diversão, temos um objetivo, o prazer, a recriação do jogo ou do que quer que estejamos fazendo. O prazer que tiramos da atividade em si é nosso objetivo. Não temos o propósito ulterior, isso é, propósito suficiente. A atividade séria, ao contrário da atividade por diversão, sempre tem algum propósito ulterior. Iniciamos a atividade para atingir algum objetivo, para o qual fazemos isso ou aquilo, são meios. Ter e não ter um propósito ulterior é uma distinção entre o trabalho e a diversão, a respeito do que falarei mais adiante. Todos admitimos que o trabalho é uma atividade séria e que raramente é tão agradável quanto a diversão. Quanto mais jovens somos, é menos provável que tenhamos um plano de vida cuidadoso. Quando somos jovens, é provável que nossos objetivos sejam imediatos, coisas a fazer, coisas a obter, coisas a ser fruídas hoje, amanhã ou, na pior das hipóteses, semana que vem. Desculpa, que tinha alguém vazando o som, aí eu fui mutar. Onde que eu parei? Semana que vem. Ter esses objetivos não chega a ser um plano de vida como um todo. A vida como um todo é algo muito difícil de considerar quando se é jovem. À medida que ficamos mais velhos, agimos cada vez com mais propósito. Também ficamos mais sérios e menos brincalhões. Isso é verdade de modo geral, mas não para todas as pessoas. Há exceções. Algumas pessoas mais velhas só vivem para o prazer e para o gozo, e quando dizemos isso a elas, não estamos fazendo elogios. Pelo contrário, estamos censurando-as por dedicar tempo e energia demais à diversão e não às atividades sérias. Estamos dizendo que o adulto que vive desse jeito não é realmente um adulto, mas uma criança. Não há problema em crianças brincarem a maior parte do tempo, mas há em homens e mulheres maduros fazerem isso. À medida que ficamos mais velhos e agimos com mais propósito, que ficamos menos brincalhões e mais sérios, tentamos juntar todos os nossos objetivos sérios em um plano de vida coerente. Se não fizermos isso, então deveríamos fazê-lo, como diz Aristóteles. Devemos tentar desenvolver um plano de vida para viver tão bem quanto possível. Sócrates, que fora o professor de Platão, assim como Platão foi professor de Aristóteles, dizia que a vida não examinada não vale a pena de ser vivida. Aristóteles foi além e disse que não valia a pena examinar uma vida não planejada, porque uma vida não planejada é uma vida que não sabemos o que estamos tentando fazer, nem o porquê e nem que não sabemos aonde estamos tentando chegar, nem como. É uma bagunça. Uma maçaroca certamente não vale um exame atento. Além de não valer um exame atento, uma vida não planejada não vale a pena ser vivida porque não pode ser bem vivida. Planejar uma vida é cuidar dela, e isso significa pensar sobre os fins e buscar sobre os fins a buscar e sobre os meios com que buscá-los. Viver sem pensar é agir como sem objetivo. Não leva ninguém a lugar nenhum. Aristóteles, porém, não acha que basta persuadi-lo de que é preciso ter um plano de vida para viver bem. Ele também quer persuadi-lo a ter o plano certo. Os planos não são todos igualmente bons. Se você adotar um plano errado, pode acabar, na opinião de Aristóteles, sem ter tido uma vida boa. Para ter tido uma vida boa, é preciso que você tenha vivido de acordo com o plano certo. O plano certo pode ser fácil para Aristóteles persuadir-nos a ter um plano de vida a fim de viver cuidadosa e propositalmente. Isso é só uma questão de bom senso,
mas não é tão fácil para Aristóteles convencer-nos de que há um único plano certo e de que devemos adotá-lo. Se ele conseguir fazer isso, teremos outro sinal de seu bom senso incomum. O que poderia fazer com que um plano de vida fosse certo e todos os outros errados? Aristóteles julga que só pode haver uma resposta a essa questão. O plano certo é aquele que almeja o fim último certo, o fim que todos deveríamos almejar. E essa pode ser a resposta à pergunta, mas ela deixa outra questão sem resposta. Qual é o fim último certo? O fim que todos deveríamos almejar. É possível perceber rapidamente que, se há um fim último correto, devemos almejá-lo. Assim como vemos que é impossível pensar que a parte de um todo é maior do que o todo de que faz a parte, também vemos que é impossível pensar que um fim errado é um fim que se deva almejar. Se um objetivo é errado, não devemos tentar atingi-lo, só devemos tentar se ele for o correto. Você pode concordar, mas isso ainda deixa a questão importante sem resposta. Qual é o fim último correto? Qual é o objetivo que todos devemos buscar? Você pode achar que é difícil responder essa questão, mas Aristóteles não acha. Talvez eu deva dizer que uma de suas respostas a essa questão é muito fácil para ele. A resposta completa é muito mais difícil de formular e de entender. Vamos começar com a resposta mais fácil, ainda que ela seja incompleta. O fim certo que todos devemos buscar é uma boa vida. O raciocínio de Aristóteles quanto a isso é simples e, creio, convincente. Vou resumi-lo. Há certas coisas que fazemos só para viver, como nutrir nossos corpos, cuidar deles e mantê-los saudáveis, e por causa disso, a maioria de nós precisa trabalhar, para poder ganhar o dinheiro necessário para adquirir casa, comida e roupas. Há outras coisas que fazemos para viver bem. Fazemos o esforço de estudar porque achamos que saber mais do que o necessário para mantermos vivos enriquece nossas vidas. Não precisamos de certos prazeres para continuar vivos, mas tê-los certamente deixa a vida melhor e mais rica. Tanto viver quanto viver bem são fins para os quais temos de encontrar os meios. Mas viver ou manter-se vivo é em si um meio para viver bem. É impossível viver bem sem manter-se vivo, o máximo possível, ou, pelo menos, o máximo que pareça desejável. Viver, como acabo de dizer, é um meio para viver bem, mas viver bem é um meio para quê? Como diz Aristóteles, não pode haver resposta para essa pergunta, porque viver bem é um bem em si mesmo, um fim que buscamos por causa dele mesmo e não por causa de nenhuma outra coisa, nem por nenhum propósito ulterior. Qualquer coisa em que consigamos pensar, qualquer coisa que chamemos boa ou desejável, é um meio para viver ou para viver bem. Podemos ver a vida como um meio para a vida boa, mas não podemos ver a vida boa como um meio para nenhuma outra coisa. Aristóteles acha que isso deveria ser óbvio para todos nós. Ele também acha que nossa experiência comum mostra que todos nós, na verdade, concordamos com isso. A palavra que ele usa para viver bem ou para a vida boa costuma ser traduzida para a palavra felicidade. A felicidade, segundo Aristóteles, é aquilo que todos buscam. Ninguém a quem se pergunte se busca a felicidade diria: não, prefiro a tristeza. Além disso, ninguém a quem se pergunte por que quer a felicidade pode dar uma razão para querê-la. A única razão para querê-la teria de ser algum fim ainda mais definitivo, mas cuja obtenção a felicidade é um meio. Mas não existe um fim mais definitivo. Não há nada além da felicidade, ou da boa vida, para que a felicidade sirva de meio. Usei a palavra felicidade de modo intercambiável, como viver bem e vida boa. Aquilo que se disse sobre a felicidade não é tão simples e óbvio quando se usa a palavra com qualquer outro sentido. Posso evitar usar a palavra felicidade com outros sentidos, mas não posso evitar usar a palavra feliz com muitos sentidos diferentes, sentidos relacionados de diversas maneiras à felicidade. Perguntamos um ao outro: você teve uma infância feliz? Perguntamos um ao outro: você está feliz agora? Dizemos um ao outro: feliz ano novo.
Quando usamos a palavra feliz dessas maneiras, estamos falando do prazer ou da satisfação que experimentamos quando obtemos aquilo que desejamos. As pessoas ficam contentes porque têm o que querem para sentir-se felizes. Um tempo feliz é um tempo repleto de prazeres e não repleto de dores, um tempo de satisfação e não de insatisfações. Sendo assim, podemos estar felizes hoje e infelizes amanhã. Podemos conhecer um tempo feliz numa ocasião e um tempo infeliz em outra. Seres humanos diferentes querem coisas diferentes para si, seus desejos não são semelhantes. Aquilo que uma pessoa deseja, outra pode preferir evitar. Isso equivale a dizer que aquilo que algumas pessoas consideram bom para si pode ser considerado mal por outras. Somos diferentes em nossos desejos e, portanto, somos diferentes quanto àquilo que consideramos bom para nós. Aquilo que faz uma pessoa sentir-se feliz pode ter o efeito contrário em outra. Como pessoas diferentes sentem-se felizes por fazer coisas diferentes ou por obter coisas diferentes que desejam, como é que se pode dizer que a felicidade, viver bem ou a vida boa é o único objetivo certo ou fim último que todos os seres humanos devem buscar? Aristóteles pode ser capaz de nos persuadir de que todos queremos a felicidade. Ele pode ser capaz de nos persuadir de que queremos a felicidade por causa dela mesma e não por causa de outra coisa. Mas como ele pode persuadir-nos de que todos nós, que queremos a felicidade por causa dela mesma, queremos exatamente a mesma coisa? Os seres humanos, ao buscar a felicidade, certamente parecem buscar coisas diferentes. Isso é matéria de experiência comum, como Aristóteles imediatamente percebeu. Assim como nós, ele sabia, graças à experiência comum, que alguns indivíduos julgam que a obtenção da felicidade consiste em acumular muitas riquezas, para outros consiste em ter grande poder ou tornar-se famoso ou em divertir-se muito. Se a felicidade, assim como o sentir-se feliz, vem de obter aquilo que se quer, e se pessoas diferentes querem coisas diferentes por elas mesmas, então a felicidade a ser obtida há de ser diferente para pessoas diferentes. Se é assim, então como pode haver apenas um plano certo para viver bem? Como pode haver um fim último que todos devemos buscar? A felicidade ou a vida boa pode ser o fim último que todos nós buscamos, mas não é o mesmo fim para todos nós. Por favor, lembre-se de algo que eu disse antes neste capítulo. Disse que havia uma resposta fácil, mas incompleta, para a questão: qual é o fim último certo que todos deveríamos buscar? A resposta simples, mas incompleta, é felicidade, viver bem ou uma vida boa como um todo. Para chegar à resposta completa, precisamos ver se Aristóteles consegue nos mostrar por que viver bem, a vida boa ou a felicidade são a mesma coisa para todos nós. Bom, esse foi o capítulo 10, né? Agora eu vou seguir para o capítulo 5, pessoal. 15, quer dizer. Bom, lembrando que para quem estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, na playlist aqui tem os capítulos do 10 ao 15, pessoal. Sim. Cliquem aí que vocês vão encontrar esse vídeo também, para quem estiver fazendo em ordem. Eu vou construir uma playlist quando eu upar esse vídeo. Aí vai ficar no automático para a pessoa que estiver fazendo leitura.